Se você investe em CDBs, se preocupa com o seu dinheiro aplicado ou simplesmente quer proteger seu patrimônio, então preste atenção nesse vídeo porque eu vou te mostrar o que aconteceu com o Banco Master. Hoje vamos destrinchar um escândalo que afeta diretamente o seu bolso. Então já faz o seguinte, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque se você investiu em CDBs do Banco Master, você vai conseguir decidir se você ficou no prejuízo ou se você vai conseguir resgatar o que você investiu. Na noite do dia 17 de novembro de 2025, a Polícia Federal realiza uma operação de peso. Ela prende Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, no terminal executivo de Guarulhos. Segundo apurações da Polícia Federal, ele tentava embarcar rumo a Malta. A ação faz parte de uma operação da Polícia Federal chamada de Compliance em Zero, uma investigação ampla que mira títulos supostamente falsos e práticas criminosas no interior da instituição. Segundo os agentes, não era uma simples viagem, havia indícios de tentativa de fuga. A APF descreve que Vorcaro chegou no aeroporto de helicóptero após rumores de uma recente venda do banco, e o local foi cercado por cerca de 15 agentes da PF. Mas o porquê de tudo isso? Porque a operação investiga algo gravíssimo: gestão fraudulenta, organização criminosa e emissão de títulos de crédito sem lastro. Essa emissão de títulos serviriam para dar lastro à captação de dinheiro de investidores, prometendo retornos altíssimos. Uma jogada tão arriscada que agora virou investigação criminal. Curiosamente, essa turbulência acontece pouco depois de um anúncio bombástico. Um consórcio liderado pelo grupo Victor Holding dizia que iria comprar o Banco Master, com um aporte de 3 bilhões de reais vindos de investidores estrangeiros. A promessa de resgate parecia um alívio, até que na manhã seguinte o Banco Central intervém. Ele decreta liquidação extrajudicial do banco. Mas por que o Banco Central agiu tão rápido? Porque a situação era realmente grave. Segundo dados do Neofeed, o Banco Master teria o equivalente a 62,2 bilhões de reais em depósitos que poderiam ser cobertos pelo FGC. É literalmente uma montanha de dinheiro. Para o mercado, isso não representa apenas um risco para os investidores do Master, mas também uma ameaça sistêmica. Se o FGC tiver que pagar em escala tão grande, isso poderá causar uma tensão no fundo garantidor. A magnitude dessa operação da PF é impressionante. Foram cumpridos 7 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão. Isso indica que não é só um problema local ou restrito a poucas pessoas. Além da prisão, o Banco Central decretou indisponibilidade dos bens dos controladores e ex-administradores. Isso significa que os ativos de Vorcaro e de outras pessoas envolvidas foram bloqueados para liquidação. E quando o liquidante assume, ele vai precisar vender os ativos, exigir garantias e levantar valores. Tudo para pagar os credores e depositantes. Mas esse processo é longo, incerto e muitos investigadores já estão apreensivos. É aqui que para muitos o pesadelo começa. E tudo isso só é a ponta do iceberg. Agora que você já entendeu como a casa começou a cair, vamos mais fundo. Quais eram os riscos ocultos de CDBs super rentáveis? O que o Master fez para pagar juros tão altos? Agora vamos para o momento que mudou tudo. A virada que pegou de surpresa investidores, controladores e o próprio sistema financeiro. É aqui que a história do Banco Master deixa de ser só promissora, para se tornar um dos escândalos mais graves dos últimos tempos. Na noite do dia 17 de novembro de 2025, a Polícia Federal dá o bote, prende Daniel Vorcaro, dono e cabeça do Banco Master, no aeroporto de Guarulhos. Ele tentava embarcar em um avião particular com destino a Malta, na Europa. Vorcaro não estava saindo do país a turismo. Segundo investigações, ele estava saindo do país para poder fechar a negociação de venda do banco. A PF descreve que horas antes dele ser preso, ele estava de helicóptero rumo a Guarulhos. Tudo indica que ele sabia que a corda estava apertando. A prisão faz parte da operação chamada Compliance em Zero, investigação da PF que mira um esquema de emissão de títulos falsos por parte do banco. Segundo a Polícia Federal, o Master pode ter criado carteiras de crédito insubsistentes, ou seja, dívidas fictícias sem lastro real, usadas para dar sustentação a produtos altamente rentáveis, como por exemplo o caso dos CDBs. Para muitos, esse era o respiro que o banco precisava: reforço de caixa, capital novo e planos para expansão. Mas foi curto. Antes mesmo da operação se concretizar, o Banco Central intervém. De manhã, em um movimento abrupto, o Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Master e bloqueia bens de Vorcaro e ex-administradores. A proposta de venda, que poderia ser o caminho da salvação, simplesmente é interrompida pela autoridade reguladora. Para comandar o processo de liquidação, o Banco Central nomeia EFD, Regimes Especiais de Empresas, como liquidante extrajudicial, conferindo a ela amplos poderes de representação e administração
execução do Banco Master. O responsável técnico indicado é Eduardo Félix Bianchini, porque agora terá como missão mapear todos os ativos, identificar dívidas, levantar credores e, em última instância, pagar o que for possível. Ou seja, o balcão do banco fecha, as negociações param, mas a desmontagem da estrutura financeira começa imediatamente. Especialistas já alertam que esse caso pode ter efeito sistêmico. Se os valores envolvidos forem tão grandes quanto indicam, o golpe não atinge só investidores pequenos, mas também provoca tensão no FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, levantando dúvidas sobre a robustez de todo o sistema regulatório. Esse ponto marca uma virada, porque não é apenas uma crise interna, mas sim um grande evento de repercussão institucional. E você, investidor, precisa entender exatamente o que está por trás de proteger seu patrimônio. E aqui está o ponto central. Com o banco liquidado, os investidores precisam saber quem vai pagar o quê, quem corre risco e como fazer para recuperar esse dinheiro, especialmente quem investiu nesses CDBs super rentáveis na esperança de que estava fazendo um investimento seguro. Na próxima parte, a gente vai destrinchar essas consequências passo a passo. O Banco Master, mais conhecido antigamente como Banco Máxima, é uma instituição financeira muito bem reconhecida nas últimas décadas. Sua trajetória é marcada por reestruturações internas, expansões estratégicas, diversificação de produtos e especialmente voltados para o crédito. Ao longo dos anos, o banco buscou se fortalecer através de parcerias, aquisições e modernização de seus processos. A mudança de marca para o Banco Master, realizada em 2019, representou não apenas uma atualização de marca, mas também uma tentativa de reposicionamento institucional, reforçando a ideia de crescimento, solidez e ampliação de atuação. Apesar de ser uma instituição consolidada, o Banco Master não esteve imune à instabilidade e críticas. Em diferentes momentos, notícias e reclamações de clientes apontam desafios no atendimento, comunicação e transparência em determinadas operações. Fatores que, embora comuns no setor bancário, podem impactar a percepção pública. O Banco Master possui um modelo de negócio mais agressivo e mais arriscado se comparado a instituições bancárias tradicionais. Parte relevante de suas receitas estão relacionadas à operação de crédito estruturado, antecipação de recebíveis, produtos de maior complexidade e segmentos que naturalmente apresentam maior volatilidade. Essa estrutura estratégica pode oferecer altos retornos em termos de estabilidade econômica, mas também enfrenta vulnerabilidades quando o mercado está em tempos de incerteza. Produtos como crédito consignado, financiamentos a empresas com risco elevado, operações lastreadas em garantias não convencionais e instrumentos de investimentos menos líquidos compõem um portfólio que, embora altamente lucrativo, exige uma gestão especializada, exigindo também controles rigorosos. Além disso, a dependência de captação através de instrumentos de investimentos de maior rentabilidade, atrativos para o público que busca retornos acima da média, também implica maiores pressões sobre o banco através de momentos de instabilidade financeira. Qualquer oscilação que comprometa a confiança dos investidores pode gerar um efeito em cascata, pressionando liquidez, imagem e estabilidade. Em resumo, esse modelo de negócio do Banco Master possui estratégias de alto potencial de lucro, com um grau igualmente elevado à exposição ao risco. Essa característica, que por muitos anos impulsionou o crescimento, também se torna crítica quando o mercado exige transparência, solidez operacional e resposta rápida a crises reputacionais. Agora chegamos na parte mais crítica de quem colocou dinheiro no Banco Master, especialmente em CDBs. Se você investiu lá, esse é o momento mais importante do vídeo para você. Eu vou te explicar o que pode acontecer com o seu bolso, quais são os cenários e o que você tem que fazer para se preparar para cada um. Primeiro ponto, o Fundo Garantidor de Crédito é a principal linha de defesa para muitos investidores. Segundo dados da Agência Brasil, depósitos de até R$250 mil estão cobertos pelo FGC. Mas atenção, essa garantia não é automática. Você precisa se cadastrar no aplicativo do FGC, preencher seus dados, fazer o upload de documentos e aguardar o liquidante do Banco Central para validar a sua inscrição. Sem esse passo a passo, você pode correr o risco de não conseguir resgatar o seu valor garantido. O processo será mais ou menos assim, e é muito importante você entender cada etapa. O liquidante, indicado pelo Banco Central, vai validar e indicar a lista de credores, ou seja, todas as pessoas e empresas que têm créditos a receber do Master. Essa base de credores é enviada para o FGC. Segundo relatos, após estar tudo correto, o pagamento pode sair em até 48 horas após a validação. Mas não se engane, todo esse processo pode demorar.
demorar. Rumores e reportagens apontam que esse processo pode demorar de 30 a 40 dias para você ver o dinheiro na conta. Agora, se você aplicou mais de R$250 mil no Master, a parte que exceder esse limite não será garantida pelo FGC, ou seja, até R$250 mil pode ser ressarcido pelo FGC, mas o excedente vira parte de credores na liquidação extrajudicial. E existe uma ordem de pagamento na liquidação. Primeiro, vem os credores trabalhistas. Depois vem os credores com garantia real, que é aqueles que realizam empréstimo com alguma garantia. Aí logo depois disso, vem os quirografários, que são aqueles sem garantia, como por exemplo, você que investe em CDB. Isso significa que pode demorar bastante, e não está garantido que todo o valor excedente será devolvido. E para deixar bem claro, esse caso é gigantesco para o FGC. O fundo estima desembolsar R$41 bilhões para pagar as garantias do Master. Segundo o FGC, há mais de 1,5 milhão de credores na base do Master. Apesar do FGC demonstrar ter caixa suficiente, esse será o maior resgate do fundo. É um resgate gigante e isso gera preocupação real. Será que o fundo vai pagar todo mundo sem comprometer sua folga financeira? Afinal de contas, quanto realmente vai voltar para você? Não é só o valor original. Haverá correção monetária a partir da data da liquidação. Além disso, no processo de liquidação, pode haver demora para avaliação e venda dos ativos pelo liquidante. Ou seja, no final das contas, para quem tem valores acima de R$250 mil, corre o risco de não receber tudo de volta ou também de não receber nada. O liquidante vai tentar levar esses ativos para pagar, mas nem sempre o valor desses ativos é o estimado. A fila de credores pode demorar para andar, principalmente os quirografários, que é o caso de quem investiu em CDBs. Dependendo da venda dos ativos, pode não sobrar muito para os quirografários. Além disso, muitos ativos do Master podem ser difíceis de liquidar, como por exemplo precatórios, participações em empresas, dívidas judiciais. Se o liquidante não conseguir vender bem, a liquidação pode ser fracionada e lenta. Para você que é investidor, o alerta é claro: não conte com resgate fácil quando a taxa é muito alta, principalmente em bancos médios. Se você está abaixo do teto do FGC, ative o processo o quanto antes. Se você está acima desse limite, considere buscar assessoria especializada, como por exemplo seu advogado ou assessor financeiro. Assim, você garante mais chances de recuperar o excedente. E acima de tudo, reveja sua estratégia de investimento para o futuro. Rendimento alto é muito tentador, mas sem avaliação de risco pode custar muito caro. Se você seguir os passos, está cadastrado no FGC. Use esse episódio como aprendizado. Nos vemos no próximo vídeo.